Vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, criticou a decisão do governo Donald Trump de impor novas tarifas ao Brasil. Segundo o economista, essa medida busca punir o sucesso do Pix. Ele argumenta que não faz sentido classificar a ferramenta como prática comercial desleal. Krugman também diz que há uma oposição americana a avanços tecnológicos contrários aos interesses de empresas de meio de pagamentos. A avaliação do economista é que o Brasil é pequeno demais para alterar o sistema financeiro global com o uso do Pix e vê um desafio maior numa eventual criação do euro digital. O Nobel concluiu que as tarifas dificilmente atingirão o objetivo e que isso tende a fortalecer o presidente Lula. Ainda sobre este assunto do tarifaço, vamos agora conversar com o economista do IBMEC, Gilberto Braga, já na tela conosco. Gilberto, muito obrigado por poder nos atender aqui. Já desejo de antemão uma boa tarde, uma boa semana. Falando especificamente dessa situação do Pix e a aplicação do tarifaço, isso pode ter algum impacto na imagem, na reputação, na credibilidade do Pix, na sua imagem internacional, pensando de forma mundial de como outros países e outros players veem o sistema de pagamentos brasileiro? Boa tarde, Yuri, a todos que estão conosco no CNN 360. Eu penso justamente o contrário. Eu acredito que esse tipo de campanha ela fortalece o Pix, porque é um mecanismo de pagamento altamente popular. Ele é utilizado hoje por aproximadamente 80% da população brasileira. Ele é um instrumento de inclusão socioeconômica da população, na medida em que hoje, com o avanço dos bancos digitais, fintechs e etc., combinado com o uso do Pix, você permite que cidadãos que não teriam acesso ao sistema bancário, aos meios de pagamento convencionais, se sintam participantes e inclusos. Então, mesmo pessoas que hoje não seriam elegíveis para ter um meio de pagamento dos mais antigos e que operam cartões de débito e crédito, essas pessoas não teriam condições porque ou têm o CPF negativado ou porque não atingem padrões mínimos de análise de renda e de crédito de passado. Então o Pix ele é extremamente popular no Brasil. Qualquer ataque a esse tipo de meio de pagamento ele tem um efeito rebote contrário, ou seja, ele ao invés de enfraquecer e de alguma maneira tornar mais frágil o uso do Pix, ele fortalece a imagem do governo, que tem se colocado de maneira forte na defesa do Pix, e é algo que cresceu justamente durante o período da pandemia, com o isolamento social, e ganhou praticamente a preferência popular em relação ao uso das transações financeiras no país. Pois é, agora, Gilberto, e agora ampliando, né, além do Pix, pensando aqui na economia, a gente já tem uma série de estudos setoriais apontando ali os efeitos dos setores que vão ser tarifados, vão sofrer. O próprio Ministério da Fazenda colocou que, do ponto de vista macroeconômico, o efeito vai ser pontual e não teria uma escala suficiente para afetar. Mas qual é a avaliação que você faz de como a economia brasileira vai sentir esse tarifaço, seja do ponto de vista dos números propriamente ditos, mas também de reputação, de dificuldades, de cadeias de produtivas, ampliando além do número, do impacto financeiro mais direto e comercial mais direto? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que, além dos 25% que já foram anunciados, existe a possibilidade de uma taxação extra essa semana de mais um percentual adicional por conta da questão do Brasil não ter tomado medidas contra a importação de produtos provenientes de países que usariam ou explorariam o trabalho infantil. Então, essa medida é uma medida que afeta de maneira limitada aproximadamente 18% só das exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas com essa taxação adicional que não se conhece, mas o Brasil já está na lista para ser bitributado em 12,5%, lembrando que eram duas listas, uma de 10% e outra de 12,5%. O Brasil ficou nessa lista maior
e outros países entraram nessa lista com uma tributação de 10, um pouco mais módica. Então, União Europeia, México, por exemplo, e Canadá ficaram nessa segunda lista, e o Brasil foi para essa lista mais gravosa. Então, a gente sabe que isso tem um impacto relevante para esses setores, para essas cadeias produtivas que foram mais afetadas, e aí a gente está falando basicamente do setor moveleiro, o setor de móveis, de madeira, de compensados, de máquinas e equipamentos, né, de mobiliário, que não foram excepcionados, mas dizer que eles foram bastante cirúrgicos, né, no sentido de que, por exemplo, na lista do ano passado, naquela primeira grande tributação que foi anunciada de maneira pomposa no mundo todo, os Estados Unidos eles tinham excepcionado, deixado de fora 700 artigos brasileiros. E agora nós fomos para 2.100 aproximadamente, ou seja, fizemos aí, multiplicamos bastante vezes três a lista de categorias que foram isentadas dessa nova tributação. Nós ainda há um certo espaço limitado de negociação diplomática, isso que você citou na chamada da nossa conversa com relação a essa postagem, com relação ao Dia da Amizade, colocando Brasil e Estados Unidos de mãos dadas, aí um cumprimentando o outro, com um apelo à democracia e à negociação e a cooperação entre as nações, citando outros países que também têm escaramuças com o governo de Donald Trump, mais um gesto de boa vontade nesse sentido. Tanto que o ministro do exterior do Brasil, né, das relações exteriores, Mauro Cunha, ele fez uma declaração tentando amenizar outras declarações, por exemplo, do ministro da Fazenda, que durante o fim de semana atacaram os Estados Unidos por essa medida. Então o Brasil ele fica ali no meio do caminho, achando que ainda tem algum espaço para que, é improvável, mas acho que ainda tem algum espaço para reverter administrativamente essas medidas, tanto assim que não vai acionar de imediato essa lei de reciprocidade, embora isso esteja sendo cogitado, tem todo um processo de consultas, de ouvir os setores que são mais prejudicados, de dar o direito de defesa, assim como os Estados Unidos fizeram lá audiências públicas, o Brasil faria uma correspondência de, antes de retalhar, esperar algum tipo de resposta, está fazendo uma espécie, Yuri, de jogo de xadrez, e em vez de todo mundo mexer aí a sua dama, a sua torre, o seu bispo, está todo mundo avançando só os peões por enquanto. E aí, para a gente fechar aqui, professor, da perspectiva dos Estados Unidos, ficou claro qual o objetivo deles e com esse tarifaço eles podem, de fato, atingir esse objetivo no que diz respeito ao comércio com o Brasil? Olha, é muito difícil. Primeiro porque os produtos que são sobretaxados ou serão sobretaxados são produtos que se tornarão praticamente proibitivos do ponto de vista do consumo americano, então isso tem um forte impacto para eles, né, na utilização. Se você falar em alumínio, aço, por exemplo, tem larga utilização dentro da indústria americana e não existe uma produção substituta à altura. Então, de alguma forma, é algo que chama a atenção, tanto que os próprios setores que serão prejudicados utilizam os produtos brasileiros como distribuidores ou como insumos e matéria-prima, se pronunciaram tentando reverter essa posição americana. Então, isso não deve surtir efeito, porque a ideia de você sobretaxar as supostas práticas desleais ou anticoncorrenciais vai no sentido de ter uma espécie de reserva de mercado para a produção americana. A produção brasileira, tirando calçados e tirando algum outro item pontual, ela é complementar à americana e não concorrente. Então, isso não abre um espaço para que nós tenhamos um aumento da, digamos assim, da economia americana por conta desse tarifaço em relação aos produtos brasileiros. E com relação ao Brasil, é difícil a gente desenvolver novos mercados, embora tenhamos aprendido muito desde o ano passado, com o aumento das operações com a Índia, com o Paquistão, Noruega, Canadá, não são produtos que a gente chama de prateleiras, ou seja, você não
deixa de oferecer aqui na prateleira dos Estados Unidos e coloca em outra prateleira da União Europeia, da China ou de qualquer outro lugar. Então, é preciso todo um trabalho de desenvolvimento e isso demora tempo e é preciso de prazo para que isso se materialize, se for possível. Nós conversamos com o economista do IBMEC, Gilberto Braga. Professor, muito obrigado mais uma vez. Uma boa semana, até a próxima. Um abraço a todos.